Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre o regime de tributação na Previdência Complementar. Eu tenho duas opções aqui. Eu tenho o regime compensável ou o definitivo, que ele é exclusivo na fonte. Eles também recebem outro nome, tá? O regime compensável, ele também é chamado de tabela progressiva e o definitivo de tabela regressiva. E o participante de uma previdência, ele vai poder escolher aqui atualmente o regime de tributação quando ele for fazer o resgate. Ele vai ver qual que é o regime mais interessante, qual que ele vai pagar menos imposto, e aí, a partir disso, então, ele vai ser tributado. Ou não, né? Existem possibilidades aqui onde ele não vai ter tributação. Vamos começar a falar do regime compensável, também chamado aqui de tabela progressiva. Se esse participante aqui, ele optar pelo regime compensável, quando ele for fazer um resgate, ele vai ser tributado na fonte a alíquota de 15%. Então, quando acontecer o pagamento do benefício, na fonte, a instituição já vai ter que recolher 15%. Mas esse não vai ser necessariamente o montante que ele vai ter que pagar de imposto. Porque para a gente determinar o quanto que ele vai ter que pagar, a gente vai ter que olhar a tabela progressiva de imposto de renda. Por isso que ele recebe esse nome aqui, tá? Então, olha só, de acordo com a renda desse participante aqui, ele vai ser tributado de diferentes formas. Se no ano ele recebeu até R$ 27.110, a renda somada anual dele, ele não tem que fazer o pagamento de imposto de renda, ele está isento. Então, apesar de ele ter sido tributado em 15%, ele não tem que recolher nenhum imposto, e aí a gente já vai ver o que vai acontecer aqui. Se ele tem uma renda anual de 27.110 até 33.919, ele tem que ser tributado na alíquota de 7,5%. Dessa renda aqui de aproximadamente 34 até 45, a alíquota ela é de 15%, de 45 até aproximadamente 56, a alíquota é de 22,5%, e se ele possuir uma renda que ela seja superior a praticamente 56 mil reais anuais, a alíquota de imposto de renda é 27,5%, tá? Essa é a tabela de imposto de renda, só que vai ser utilizada aqui quando a gente escolher o regime compensável, ou também chamado de tabela progressiva. Então, só para a gente ir entendendo, se a pessoa ela recebe mensalmente o valor de 10 mil reais, a renda dela vai ser com certeza superior a 56 mil anuais. Então, nesse caso, se ela recebe 10 mil reais, ela vai ter que pagar de imposto de renda na Previdência uma alíquota de 27,5%, tá? Então é assim que a gente olha. A gente olha a renda mensal e a gente vê qual que é a alíquota que a pessoa vai ter que pagar de imposto. E de novo, né? Se ela tem uma renda mensal que é de 2 mil reais por mês, ou menos do que isso, inclusive, ela, quando a gente for olhar aqui na tabela, ela não vai ter que pagar nenhuma alíquota de imposto. Mas, Renan, tu falou que quando aconteceu o resgate aqui, quando aconteceu o pagamento do benefício, ela foi tributada em 15%. Como é que ela está sendo tributada em 15%, se na verdade ela pode ter outras alíquotas? Bom, é porque daí, quando a pessoa ela for fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda, quando ela for preencher a sua declaração no ano seguinte, ela vai ter que fazer um ajuste de acordo com essa tabela aqui. E é ali que vai acontecer essa correção, porque ela pagou 15, mas se eventualmente ela não tinha que pagar 15 ou tinha que pagar mais do que isso, o sistema da Receita vai fazer um cálculo e ali no imposto a gente vai ter essa diferença aqui, tá certo? No regime definitivo, a lógica é um pouco diferente. Aqui eu também vou ter uma tabela, e essa tabela é chamada de regressiva, a depender de quanto tempo o valor ficou aplicado, tá? Então, olha só,
os valores resgatados ou recebidos, eles são tributados exclusivamente na fonte. Tá aqui, né? Exclusivo na fonte. Utilizando alíquotas regressivas que variam segundo o prazo de acumulação. Então, se o valor ele ficou aplicado até 2 anos, a alíquota de imposto de renda aqui é 35%. E aí eu vou descendo 5% a cada período de 2 anos, até que aplicações que ficaram aplicadas há mais de 10 anos, elas vão ter uma alíquota de apenas 10%. Então, funciona assim, da seguinte forma, tá? Eu tenho aqui a pessoa, né? Ela está fazendo uma série de aplicações, tá? Vamos supor que essa primeira aplicação aqui aconteceu lá no ano de 2020. Tá? Isso daqui, então, na verdade, foram 12 aplicações que aconteceram ao longo de 2020, porque ela está fazendo aplicações mensais. Aí eu vou ter aplicações que vão acontecer em 2021, 2022 e assim por diante. Vamos supor que, a partir daqui, ela solicita o resgate, né? A partir desse momento aqui, e aqui a gente vai estar no ano de 2035, tá? Pode acontecer aí, 15 anos desde a primeira aplicação. Bom, se ela for receber isso daqui em um pagamento único, né, na forma de pecúlio, o tributo que vai incidir aqui, ele vai depender de cada aplicação. Como assim? Essa aplicação aqui que aconteceu em 2020, como faz mais de 10 anos, a alíquota incidente aqui ela vai ser de 10% sobre o que foi colocado aqui. De 2021, 10%, de 2022, 10%. Mas agora, o que foi colocado aqui em 2034, a alíquota sobre o que foi aplicado aqui vai ser de 35%. Mas, Renan, a alíquota sobre o total ou sobre o rendimento? Depende, né? A modalidade. Se for um PGBL, vai ser sobre o total. Se for um VGBL, vai ser apenas sobre os rendimentos. Mas aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Só para a gente caracterizar. Então vamos supor, para ficar mais fácil de entender nesse momento, que tenha sido um VGBL. Isso significa que eu só vou cobrar tributo em cima dos rendimentos. Se aqui em 2020 a pessoa ela colocou um total de 12 mil reais, né? 12 aplicações de R$ 1.000. E esses 12 mil reais aqui, eles viraram, ao longo desse prazo aqui de 15 anos, eles viraram um total de 20 mil reais. Então eu tive juros de quanto? Eu tive juros aqui de 8 mil reais. E aí, nesse caso aqui, para esses 8 mil reais, eu vou ter uma alíquota de 10%. E isso eu vou fazer para cada uma das aplicações que aconteceram. Cada uma das aplicações, eu vou ter que olhar aqui na tabela quanto tempo faz em relação ao período inicial, em relação ao período que essa pessoa colocou, em relação ao período que ela está fazendo o resgate. Para as últimas aqui, eu vou ter uma alíquota de 35% sobre os rendimentos, se eu estiver num VGBL. Lembrando que se for um PGBL, vai ser sobre o total. Então, não seria apenas sobre 8 mil reais. Seria 10% sobre 20 mil reais. Mas ainda é pior. Por que as pessoas vão escolher o PGBL? Bom, a gente vai ver que existe uma lógica por trás disso, né? E quando a gente falar aqui do PGBL, a gente fala sobre isso. Tá? Então, no regime definitivo, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ele é tributado exclusivamente na fonte. Ou seja, quem vai recolher o imposto aqui é a entidade aberta. Não tenho aqui essa necessidade de fazer o ajuste no preenchimento da declaração de imposto de renda, tá? Porque é recolhido exclusivamente na fonte. Agora, no regime compensável, eu vou ter um recolhimento na fonte que vai ser de 15%, independentemente de prazo, independentemente de valor, mas no ano seguinte, quando o investidor ele estiver, então, preenchendo a sua declaração, ele vai ter que fazer o ajuste de acordo com a tabela progressiva. E aí a gente vai ter aquelas situações onde talvez ele não tenha que pagar a alíquota de imposto de renda, ou talvez esteja tudo certo, porque de acordo com a renda dele, ele teria que ser tributado em 15 e ele realmente foi, daí não tem nenhuma restituição de imposto e nenhuma compensação, mas pode ser que ele tenha que fazer uma compensação, caso ele tenha que pagar 22,5% ou 27,5%, porque ele só recolheu 15%. Mas aí a gente vai ver, né, que a pessoa ela vai fazer uma análise para ver se vale mais a pena ela utilizar a tabela progressiva ou então utilizar a tabela regressiva. Porque em algumas situações,
aqui vai ser mais vantajoso. Em outras situações, aqui vai ser mais vantajoso. Quando, Renan? Bom, pensando assim, a gente pode ver que se a pessoa ela recebe R$ 2.000 por mês, ela não tem que pagar imposto de renda aqui na Previdência. Então, independentemente do prazo que ela deixar o valor, aqui ela não vai pagar imposto. Apesar de ela ter esses 15% aqui recolhidos na fonte, quando ela for fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda dela, ela vai ter algo chamado de restituição. Então vamos supor o seguinte, né, que ela foi fazendo as aplicações e isso rendeu um montante de R$ 100.000, sendo que desses R$ 100.000 aqui, R$ 30.000 são juros. Tá? E ela vai sacar os R$ 100.000. Então, se 30 mil, até vou colocar aqui escrito também, juros 30 mil, e o principal, que foi o que ela guardou, é R$ 70.000. Se eu estiver investindo em um VGBL, eu vou ter que lembrar que eu vou ter tributação apenas sobre os rendimentos, que são os juros. Aí a pessoa foi lá e ela resgatou os R$ 100.000 em um pagamento único. Eu estou usando sempre o exemplo do pagamento único para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Então ela fez o resgate aqui em pagamento único dos R$ 100.000. Ela vai, se ela escolher o regime compensável, ela vai ser tributada na fonte na alíquota de 15% sobre os juros. 15% aqui de 30 mil, 10% dá 3 mil, vai dar 4.500. Tá? Então vai ser recolhido na fonte 4.500 e líquido que ela vai receber aqui vai ser essa diferença, né? Ao invés de receber 100 mil, ela vai receber líquido o valor de 95.500. Isso é o que ela vai receber líquido nesse momento. Bom, mas aí no ano seguinte ela vai fazer o preenchimento da declaração, vai colocar lá que ela tinha esse plano e ela vai receber uma restituição no valor de 4.500, porque de acordo com a renda dela, que é R$ 2.000 por mês, ela não teria que pagar imposto de renda. E ela pagou, né? Na hora do resgate aqui foi pago o valor de 4.500 sobre os juros. Aí ela vai ter uma restituição no seu imposto de renda no valor de 4.500 e assim ela vai voltar então a ter o valor de 100 mil. Isso de acordo com a renda que ela tem aqui, tá? Independentemente do prazo. Daqui a pouco esse prazo ele pode ter sido menos de 2 anos. Se ela tivesse escolhido a tabela regressiva, mesma situação, ela teria o desconto direto na fonte, só que aqui o desconto direto na fonte seria de 35%, porque eu estou falando, no exemplo que eu coloquei aqui, menos de 2 anos. Então seria 35% sobre os juros. Ou, eventualmente, né, se ela deixou de 2 a 4 anos, 30%. 25%, a depender do prazo. Vamos supor, na melhor das hipóteses aqui, ela deixou o valor aplicado por mais de 10 anos. Tá? Então aqui ela teria uma tributação, isso para todas as aplicações mensais que ela fez, tá? Só para a gente entender a lógica aqui. A melhor tributação possível no regime definitivo, ele é de 10%. Aí, se eu estou falando de um VGBL, eu vou ter 10% sobre o que rendeu de juros. Rendeu 30 mil. Então eu vou ter uma alíquota recolhida de R$ 3.000. Só que aí terminou aqui. Não tem ajuste na declaração. Eu só tenho esse ajuste no regime compensável. Aqui não, aqui é exclusivo na fonte. Recolheu R$ 3.000, acabou. A pessoa vai receber líquido 97 mil. Então percebam que nessa situação onde as pessoas elas recebem uma renda que anualmente ela é inferior a 27.110 e já digo mais, que é inferior na verdade a 33.919,80, é mais vantajoso elas escolherem a tabela progressiva independentemente do prazo, porque ou elas vão ser tributadas a 7,5% ou elas vão ser tributadas a zero, não vai ter imposto. E em qualquer uma dessas situações aqui, é melhor do que os 10%, na melhor das hipóteses, para a tabela regressiva. Então, no saque, essa pessoa ela vai escolher a tabela progressiva de imposto de renda. Se ela recebesse um pouquinho a mais aqui e ficasse dentro dessa segunda faixa, aí ela teria que recolher 7,5%, tá? Como ela pagou 15%, ela vai ter uma restituição na metade desse valor aqui. Agora, a lógica começa a mudar se a gente tem o seguinte, vamos pensar que a renda dessa pessoa é de R$ 10.000 por mês. Se a renda dela é de R$ 10.000 por mês, se eu for olhar a tabela progressiva de imposto de renda, ela tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Então vamos mudar a lógica aqui, né? A gente vai apagar isso daqui. E agora, de novo, a gente vai ter aquele recolhimento na fonte,
que ele é de 15%. Isso no primeiro momento. 15% aqui de 30 mil a gente já tinha calculado, que é 4.500. O detalhe é que essa pessoa, ela vai ter que pagar mais do que isso, né? Porque ela pagou 15 e, na verdade, pela renda dela, ela tem que pagar 27,5%, tá? Eu vou fazer a conta aqui rapidinho, né? Porque de cabeça aqui não vai funcionar. Nós vamos pegar aqui, então, 30 mil vezes 0,275, ela tem que pagar 8.250 de imposto de renda. Já foi recolhido 4.500, então ela vai ter que fazer uma compensação na declaração de ajuste anual dela da diferença desse valor. Ela vai ter que compensar, ela vai ter que pagar ainda o valor de R$ 3.750. Porque até agora ela só pagou 4.500, que foi o que foi recolhido na fonte. Ela foi lá, preencheu a declaração dela e é necessário que, de acordo com a renda dela, ela faça o pagamento de 8.250. 4.500 já foi recolhido na fonte, ela vai ter que fazer o pagamento de R$ 3.750, que é o que está faltando, dado a renda dela. Isso no regime compensável. Ela vai avaliar se isso é mais vantajoso. Quando é que vai ser mais vantajoso pagar 27,5%? Quando o prazo da aplicação aqui, ele for de até 2 anos, por exemplo. Porque aqui no regime regressivo, no regime definitivo, tabela regressiva, ela teria que pagar 35%. Então é melhor pagar 27,5%. Se ela deixou de 2 a 4 anos, ela teria que pagar 30%. Aqui ela está pagando 27,5%, aqui ainda é mais vantajoso. Agora, se a aplicação ela ficou de 4 anos para cima, ou ela vai pagar 25, 20, 15 ou 10. Todos aqui são mais benéficos do que pagar os 27,5 que ela tem que pagar quando ela tem uma renda de 10 mil reais por mês. Então, qual que é a modalidade de tributação que a pessoa vai escolher? Depende de cada caso. Primeiro, a gente vai olhar a renda dela, para saber, na tabela progressiva, qual que vai ser o imposto de renda que ela vai pagar. Depois, a gente vai olhar qual foi o tempo que esse valor ficou aplicado. E aí, dependendo do tempo, ela pode ter diferentes alíquotas aqui, chegando até 10%, que é o mínimo. E aí, olhando a renda e olhando o tempo, a gente vai saber qual que é mais vantajoso. Nesse exemplo aqui, se a pessoa deixou o valor aplicado por 10 anos, vai ser mais vantajoso ela escolher o regime definitivo, porque aqui a alíquota vai ser de 10%. Se ela deixou isso daqui por 2 anos só, mesmo que ela tenha uma renda onde ela vai ser tributada em 27,5%, é melhor ela ser tributada em 27,5% do que ela ser tributada em 35%. E aí vai acontecer exatamente o que a gente colocou aqui. 15% foi recolhido na fonte, ela tem que pagar 8.250 e esses 3.750 ela vai ter que pagar depois. Agora, se fosse no regime definitivo, eu tenho que lembrar que não tem essa declaração de ajuste depois. Já é recolhido direto na fonte e ela recebe a diferença disso daqui, tá? Bom, lembrem que eu falei aqui também que o tributo ou ele vai incidir sobre o total, sobre o montante total, ou então sobre os rendimentos. Depende do plano de previdência, se ele é um PGBL ou se ele é um VGBL. E agora a gente vai entender então por que as pessoas podem optar serem tributadas no total, ao invés de apenas serem tributadas nos rendimentos. O PGBL, ele é um produto de previdência complementar em que o investidor pode escolher contribuir mensalmente ou então fazer um único aporte. O principal diferencial do PGBL é o benefício fiscal que ele promove para aqueles que optam pela declaração do imposto de renda pelo formulário completo. Qual que é esse benefício fiscal? Tá aqui, ó. No PGBL, o valor das contribuições é dedutível na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, mas limitado a 12% do rendimento tributável. Em contrapartida, por ter esse benefício fiscal aqui, o imposto de renda ele vai incidir sobre o total resgatado, que é o que a gente colocou aqui. Renan, o que é esse benefício que eu não entendi? Então, olha só. Eu tenho aquela pessoa que ela tem uma renda anual, tá aqui, ó. Deixa eu explicar aqui primeiro, depois a gente vai para a tabela. Eu tenho aquela pessoa que no ano ela recebeu 150 mil reais, tá? Se ela recebeu no ano 150 mil, de acordo com a tabela progressiva de imposto de renda, ela tem que pagar 27,5% de alíquota para o governo. Isso daqui eu não estou falando sobre a Previdência, eu nem estou olhando isso. Eu estou falando o que a pessoa tem que pagar de imposto de renda ao governo por conta da renda que ela tem, tá? E pela renda que ela tem aqui, 150 mil reais, ela vai ter que pagar
anualmente o valor de 27,5% sobre os ganhos que ela teve, tá certo? Isso sobre o salário dela, sobre as remunerações. O PGBL, ele permite reduzir o valor que a pessoa tem que pagar de imposto ao reduzir a base de cálculo, tá? E eu posso fazer isso daqui até 12% do que a pessoa ganhou, tá? Então, por exemplo, aqui, 150 mil, isso daqui dá 10% disso dá 15 mil, né? 1% dá 1.500, 2% vai dar 3 mil reais, então 18 mil reais. Eu posso, estava aqui do lado, né? Mas tudo bem. Eu posso reduzir a base de cálculo dessa pessoa, do que ela tem a pagar para o governo de imposto, em até 18 mil reais, se ela colocar esses 18 mil reais aqui em um PGBL. Então, o que ela vai ter que pagar de imposto para o governo é essa diferença aqui, 132 mil reais. É como se ela, na verdade, estivesse ganhando anualmente 132 mil e ela vai pagar 27,5% sobre esses 132, ao invés de ter que pagar sobre 150, que é na prática o que ela está ganhando. Por que ela não vai pagar 150? Porque ela está colocando 18 mil reais em um PGBL. E o PGBL, ele permite reduzir a base de cálculo da pessoa em até 12% da base dela, do que ela tem de rendimento tributável, tá? Então, olha só como é que funciona. Eu tenho aqui duas situações, né? Eu tenho um investidor que tem uma renda anual de 150 mil e em uma ele vai investir no PGBL, em outra ele não vai investir no PGBL. Se ele abater, então, 12%, eu vou ter aqui que ele vai ter que investir no PGBL de 18 mil. Sem o PGBL ele não faz isso. Base de cálculo do imposto de renda dele, 132 mil. Sem o PGBL, a base de cálculo continua sendo 150. Aqui reduziu para 132. Eu não estou levando em consideração outros fatores que podem mexer aqui, tá? Apenas um exemplo simplificado. Bom, a alíquota de imposto de renda, então 27,5%, aqui ele teria que pagar 36.300 de imposto, porque eu estou calculando aqui 27,5% de 132 mil. Aqui do outro lado, eu estou calculando 27,5% de 150 mil. E aí ele vai ter que pagar 41.250. Então aqui ele teve uma economia de R$ 4.950 ao investir 18 mil reais no ano no PGBL. Por conta de ter esse benefício fiscal aqui, de ter essa economia nesse momento aqui, depois, quando ele for fazer o resgate do PGBL, ele vai ser tributado sobre os 18 mil reais, que é o que ele tem aqui, tá certo? Então, essa é a contrapartida que se tem. Ele economizou nesse momento aqui, mas quando ele for fazer o pagamento, quando ele for fazer o resgate, receber o benefício do PGBL, ele vai ser tributado sobre o total. E será que é vantajoso? É, porque a pessoa ela vai poder, no PGBL, ter uma situação onde ela vai ter uma alíquota de 10%, né, se ela deixar por mais de 10 anos. Então, ela vai pagar sobre 18 mil reais, na melhor das hipóteses, 10%. 10% aqui de 18 mil reais daria 1.800. Agora, se ela não fizesse isso, ela já teria que pagar hoje 27,5% de 18 mil reais. Quanto é que é isso? Vamos fazer a conta aqui. 18 mil vezes 0,275. Ela teria que pagar hoje 4.950, né? Que é essa diferença aqui exatamente. Tá? Então, hoje, 27,5% é 4.950. Então, lá na frente, ela vai pagar 1.800 só, sobre o total que ela está guardando. Se ela manter por mais de 10 anos, né? Se for menos que isso, 15%, 20%, 25%, depende do tempo que ela deixar. E durante esse tempo todo, esse valor está se acumulando, está gerando juros compostos. Então, existe essa troca aqui que vai acontecer. Ela não paga o imposto hoje e ainda tem a possibilidade de diminuir a alíquota no futuro, porque aqui ela teria que pagar 27,5% e lá no futuro ela pode pagar alguma dessas alíquotas que estão aqui, caso opte pela tabela regressiva. Provavelmente a pessoa não vai optar pela tabela progressiva, né? Porque se ela já tem uma base de cálculo alta, significa que ela já vai estar aqui em 27,5%, tá? E ela vai escolher alguma dessas situações aqui, ela vai deixar esse prazo de aplicação mais alongado, e aí ela pode ter que pagar só 10%, que é bem menor que 27,5%. Por isso que é sobre o total, porque ela, na verdade, quando ela opta pelo BGL, já se espera que ela está fazendo isso para reduzir a base de cálculo dela.
tá? Ela está evitando pagar imposto nesse momento. Mas, Renan, e se ela vai lá e coloca mais de 12%? Bom, aí já não vai valer a pena, porque ela não vai conseguir reduzir a base de cálculo dela além do limite de 12%. Então, vamos supor o seguinte, a pessoa ela tem essa renda anual de 150 mil. E ela resolve colocar 24% da renda dela em um PGBL. Então ela vai estar investindo no PGBL o valor de 36 mil. Né? Deixa eu colocar aqui, ó, 36 mil. Só que ela só vai conseguir reduzir da base de cálculo dela o valor de 18 mil. Então, apesar de ela guardar 36, ela só está tendo benefício tributário no valor de 18. A base dela vai ser ainda de 32 mil. E aí, lá na frente, ela vai pagar sobre o total, sobre os 36 mil. Por isso que não faz muito sentido aplicar em um PGBL acima de 12% da renda da pessoa. Mas e se ela quiser colocar mais, Renan? Bom, dela pode dividir. Ela pode colocar até o limite de 12% no PGBL e o restante ela coloca num VGBL, que a gente já vai ver aqui na sequência. É uma possibilidade que se tem, onde ela vai poder guardar mais sem ser penalizada por conta disso daqui, tá? Bom, mas para acontecer aqui o benefício fiscal, algumas condições elas têm que ser cumpridas. Primeiro, o titular do plano ele deve estar contribuindo para o regime geral, o INSS, ou outra previdência oficial, ou já estar aposentado pelo INSS. Caso o plano esteja em nome dos dependentes, como mulher ou filhos acima de 16 anos, eles terão de contribuir para o INSS para que o responsável pelo investimento possa fazer a dedução. E ainda, se os dependentes forem menores de 16 anos, eles vão ficar livres dessa exigência, uma vez que estão abaixo da idade mínima permitida para a CLT, que prevê a contribuição obrigatória para o regime de previdência social, tá? Em resumo, a pessoa tem que estar contribuindo para o INSS, ou se não a pessoa, os dependentes acima de 16 anos eles têm que estar. Se for menor de 16 anos, aí não precisa observar essa regra aqui. Essas são as condições, então, para que se obtenha o benefício fiscal no PGBL. Por isso que a tributação ela acontece sobre o total, porque está acontecendo uma postergação do pagamento do imposto. Já no VGBL a gente não tem esse benefício fiscal, tá? Então aqui, o VGBL, outra modalidade de previdência complementar, ele é um seguro de pessoas que garante a cobertura em caso de sobrevivência. A pessoa vai pagando essa espécie aqui de seguro, se ela sobreviver durante esse tempo, ela começa a receber os pagamentos na forma de aposentadoria. Então, na prática, é uma aposentadoria, tá? No VGBL, o imposto de renda ele é cobrado apenas sobre os rendimentos e não sobre o total, porque aqui eu não tenho aquela dedução da base de cálculo. No entanto, ele não permite essa dedução. O VGBL ele é mais indicado para pessoas físicas que não optam pelo formulário completo, porque no PGBL, para a pessoa ela ter o benefício fiscal, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda pelo formulário completo. Se a pessoa utiliza aqui o formulário simples, ela não vai ter o benefício fiscal do PGBL, ela não vai conseguir abater. Então, o VGBL é mais indicado nessas situações, ou para aquelas pessoas que já contribuem no PGBL no limite dos 12% da renda anual dedutíveis da base de cálculo, que foi o que eu falei antes, tá? Então, o VGBL, o grande ponto dele aqui é que eu não tenho pagamento de imposto de renda sobre o total e apenas sobre os rendimentos, que são os exemplos aqui que a gente trabalhou. Tá? Em resumo, então, as principais diferenças entre os dois é que o PGBL ele permite essa dedução, o VGBL não. Nenhum dos dois tem garantia de rentabilidade. A incidência de imposto de renda do PGBL é sobre o valor total, enquanto que no VGBL é apenas sobre o rendimento. Tá? E aí a gente tem outras características aqui, né? A possibilidade de escolha de diferentes perfis de investimento, renda fixa, renda variável, os dois trazem. Pode incidir taxa de carregamento, nos dois sim. Taxa de administração, nos dois sim. Ele é estabelecido por seguradora e também o risco para o cliente é a composição da carteira e os instrumentos financeiros em que ela investe e o também da seguradora de honrar esses pagamentos depois. Agora eu trago alguns exemplos aqui só para a gente entender como é que funciona o cálculo, tá? Então, olha só, um indivíduo de 41 anos fez uma única aplicação, né? Ele veio aqui então e aplicou 500 mil reais em um plano de previdência complementar do tipo PGBL, com regime de tributação exclusivo na fonte, tabela regressiva. Então, ele escolheu o PGBL. Primeira coisa que a gente sabe aqui é que eu vou ter imposto sobre o total.
Segundo ponto, ele escolheu a tributação do tipo exclusivo na fonte. É a tabela regressiva. Então eu tenho que olhar o prazo para saber o quanto ele vai pagar de imposto de renda, né? A chamada tabela regressiva. Duas coisas que eu tenho que olhar então. Bom, caso esse indivíduo ele efetue o resgate total aos 53 anos de idade e o saldo bruto da aplicação seja de 1.200.000, qual vai ser o valor líquido resgatado? Ele está fazendo o resgate de um valor único, tá? Ele não vai receber de maneira mensal. E o total aqui, que ele vai resgatar, a princípio, né? Ele colocou 500 mil e vai resgatar 1.200.000. Agora a gente vai fazer o cálculo, tá? De quanto que ele tem que pagar. Primeiro, eu sei que o imposto vai incidir sobre o total porque ele escolheu o PGBL. Significa que ele já usou esses 500 mil reais aqui para abater a base de cálculo dele. Então, imposto sobre 1.200.000. E como a gente está falando da tabela regressiva e como entre a aplicação inicial e o prazo de resgate, a gente tem um prazo acima de 10 anos, a alíquota ela vai ser de 10%. Então, 10% sobre 1.200.000 está aqui. A pessoa ela vai ter que pagar um total de 120 mil reais de imposto e ela vai receber 1.080.000 líquidos, né? É exatamente isso. Segunda situação aqui, pessoa de 41, fez uma aplicação de 500 mil, também no tipo PGBL, mas esse daqui com uma tabela progressiva. Caso esse indivíduo ele efetue o resgate total aos 53 e tenha acumulado também 1.200.000, como é que vai ser a cobrança de imposto de renda? Primeiro, eu sei que vai ser sobre o total, né? Segundo, eu vou ter que olhar qual que é a renda dessa pessoa, porque eu estou utilizando aqui o regime compensável. Então vamos lá. O participante vai ser tributado na fonte a alíquota de 15%. Primeiro ponto, né? Lembrar que no regime compensável, eu tenho uma tributação inicial de 15%. E aí depois eu tenho o ajuste que vai acontecer no preenchimento da declaração de imposto de renda. E daí vai seguir a tabela regressiva aqui, com alíquotas diferentes. Então, no primeiro momento, eu tenho 15% sobre o total. 15% sobre 1.200.000. Ele teve que pagar aqui, recolhido na fonte, 180 mil. Ele vai receber a diferença disso, né? Ele vai receber aqui 1.020.000. Aqui, 1.020.000. Tá certo o cálculo, só olhei ali para conferir. Ele vai receber líquido 1.020.000. Só que ele vai estar sujeito ao ajuste de acordo com a tabela progressiva de imposto de renda. Então, se de acordo com a renda dele, ele tem que pagar 27,5%, como aqui ele pagou só 15%, ele vai ter que pagar a diferença entre o que foi arrecadado e o que ele não pagou. Pode ser que nessa situação aqui seja mais interessante os 10%. Na verdade, né, só não vai ser interessante aqui os 10% da tabela regressiva, porque aqui eu também tenho uma situação com um tempo maior de 10 anos, caso a renda anual dele seja menor do que 30 e poucos mil, né, a gente tinha visto. Cadê aqui? Tabela progressiva. Só não vai ser mais vantajoso para ele, né? Se a renda for menor que aproximadamente 34 mil anuais, aonde daí o máximo que ele vai pagar vai ser 7,5%. Aí precisava trazer qual que é o salário dele, né? Para a gente ver se realmente é mais vantajoso ele escolher aqui a tabela progressiva ou a tabela regressiva. Perfeito. Outra situação, 41 anos, fez uma aplicação de 500 mil, só que no tipo VGBL, com tributação exclusiva na fonte, tabela regressiva. Escolheu o VGBL, agora o pagamento de imposto de renda vai ser só sobre os rendimentos. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui é que é a tabela regressiva, então eu vou ter que olhar o prazo. O prazo é o mesmo de antes, são mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu tenho aqui que o que ele vai pagar é só 10% de imposto de renda. Isso sobre os rendimentos. Então, se ele aplicou 500 e ele resgatou 1.200.000, é porque 700 mil são de rendimentos. Então, 10% sobre 700 mil, aqui ele vai pagar apenas 70 mil reais de imposto de renda e o valor líquido de resgate dele vai ser 1.130.000, tá? Isso porque a gente está falando do VGBL. Aqui a lógica também é semelhante, porque eu tenho os mesmos dados, só que a pessoa aqui ela optou pelo regime compensável no VGBL. Então, pagamento de imposto de renda apenas sobre os rendimentos, eu vou ter os 15% inicialmente que vão ser recolhidos na fonte, e aí vai ser 15% sobre 700 mil, que foram os juros, foram os rendimentos.
Então vai ser retido na fonte R$ 105.000 e depois ele vai estar sujeito ao ajuste, de acordo com a renda dele. Ou ele não vai ter que pagar nada, ou ele vai ter que pagar 7,5%, e isso já vai ser melhor do que a tabela regressiva, daí faz mais sentido ele escolher aqui o regime compensável, ou ele vai ter que pagar exatamente 15%, e como ele já pagou, fica nisso, mas nesse caso não vai valer a pena, né? Vai valer a tabela progressiva, a tabela regressiva, aonde ele paga só 10%. Ou ainda ele vai ter que pagar 22,5%, 27,5%, daí vale menos ainda a pena, né? Porque ele está pagando mais imposto de renda. Daí aqui ele vai ter que fazer uma compensação. Aqui ele recebe a restituição e a partir daqui ele tem que compensar a diferença. É assim que funciona, então. Primeiro a gente tem que olhar qual que é a modalidade, se é um PGBL ou um VGBL, e aí a gente vai saber se o tributo ele vai ser sobre o total ou sobre os rendimentos, e depois que a gente tem isso, aí a gente vai olhar aqui se é o regime compensável. Se for o regime compensável, eu vou ter um recolhimento na fonte de 15% e depois eu vou fazer o ajuste de acordo com a renda da pessoa. Ou, então, se for o regime regressivo, o regime definitivo, tabela regressiva, daí eu tenho que olhar o prazo. Para saber qual que é vantajoso, eu olho os dois. Eu olho tanto a renda quanto o prazo e eu vejo aonde que o investidor ele paga menos imposto e aí ele escolhe o regime dele. Pessoal, a gente vai resolver agora alguns exercícios aqui com a HP12C de previdência complementar. Suponha que o investidor ele fez um aporte único de R$ 40.000 em um plano VGBL com regime de tributação regressiva. Se for em VGBL, eu já sei que o imposto de renda ele incide apenas sobre os rendimentos. O prazo para resgate é de 15 anos, considerando que foi um aporte único, né? E a gente está falando de tributação regressiva. Com 15 anos, a gente já sabe que a alíquota é de 10% também. E a taxa de retorno é de 0,45% ao mês. Vamos colocar isso em um fluxo. A pessoa colocou aqui 40 mil, deixou isso durante 15 anos, com uma taxa de juros de 0,45% ao mês. Após esse período, qual será o valor bruto acumulado? Ou seja, o quanto, né, que considerando esse tempo e essa taxa de juros, o quanto que a gente tem aqui de total acumulado, e qual que é o valor líquido após a tributação de 10% sobre os rendimentos, tá? Então a gente quer saber também o quanto que ele vai receber, considerando aqui um pagamento único depois desse tempo. A alíquota é de 10% e é só sobre os rendimentos. Como é que a gente vai fazer na HP12C, tá? Primeiro passo, F, CLX para zerar a memória, e a gente começa a introduzir os dados aqui. Primeiro do aporte, que foi 40 mil. 40 mil, CHS, PV. A taxa de juros, 0,45. E o período, né, notem que são 15 anos, mas a nossa taxa de juros está ao mês. Então, a gente faz a conversão aqui, né, de 15 anos para meses. Isso vai dar 180 meses. 180N e solicita o FV. Total acumulado, 89.753. Aproximadamente, né? E a gente quer retirar agora o imposto de renda. Imposto de renda, de novo, ele só vai sobre os rendimentos. Então a gente precisa saber o quanto que desses 89 mil são juros. E aí a gente retira o que foi aportado inicialmente, que são os 40 mil, ou seja, 49.753, né, o que acumulou aqui de juros durante esse período foi 49.753. Aí dá um Enter e a gente retira os 10%. Coloca 10 e clica aqui no percentual. Então, de imposto de renda, a gente teve 4.975,31 aproximadamente. E aí fica tranquilo, depois é só a gente fazer o valor líquido de resgate, aonde a gente vai fazer 89.753,09, Enter menos 4.973,31. Isso vai dar aqui, ó, 84.777,78. Esse vai ser o valor líquido que o investidor ele vai receber depois desse prazo de 15 anos. Vamos lá. Um investidor tem como objetivo acumular 1,5 milhão aos 60 anos para garantir uma aposentadoria confortável. Ele tem 30 anos atualmente, o que lhe dá 30 anos para investir mensalmente. A taxa de retorno do investimento é 0,35% ao mês. Qual deve ser o valor de aporte mensal necessário para atingir o desejado? Então a pessoa está aqui, né? E ela tem um período de 30 anos para fazer aplicações mensais para que lá na frente ela possa acumular o valor de 1,5 milhões de reais. Mas o quanto que ela tem que aplicar aqui mensalmente para conseguir acumular
esse valor aqui de 1,5 milhão, considerando a remuneração que é de 0,35% ao mês. Como é que a gente faz isso? FCLX zera HP12C, coloca o nosso valor futuro, que é o que a gente quer depois desses 30 anos, que é 1,5 milhão, tá? CHSFV, de valor futuro, a taxa de juros 0,35i. O período aqui, né, são 30 anos, isso dá 360 meses. E aí solicita o nosso PMT, que é quanto que ele vai ter que colocar ao longo desses 30 anos. Então, R$ 2.085,26 aproximadamente para chegar nesse total acumulado. A gente nem está falando de imposto aqui, se é PGBL ou VGBL. A gente só quer saber qual que vai ser o total acumulado. Um investidor aplicou R$ 100 mil em um plano PGBL com regime de tributação progressiva e deseja fazer o resgate após 8 anos. A taxa de retorno do plano é 0,50% ao mês. Vamos lá então. Aplicou 100 mil com regime com um PGBL, né? Se é PGBL, eu já sei que a tributação é sobre o total. E se é progressiva, eu vou ter que olhar qual que é a renda dele, né, para fazer a declaração de ajuste. Mas no resgate, como é PGBL ou melhor, né, como é tributação progressiva, no resgate eu sei que a alíquota ela vai ser de 15%. Aí depois tem um ajuste de acordo com a renda dele. Mas no resgate é 15%. E é sobre o total. Bom, 100 mil, né, ele colocou. A taxa de retorno é de 0,50% ao mês. E aí, o que é solicitado para nós, né? Calcule o valor bruto acumulado nesse período de 8 anos. Calcule o valor bruto acumulado e o valor líquido de resgate, considerando a tributação na fonte 15%. Ele já falou para nós, né? Bem bondoso aqui esse exercício. Já falou para nós que é 15%. Só não falou que é sobre o total, né? Mas a gente sabe que se é PGBL é sobre o total. Então vamos lá, na HP12C, F, CLX e começa. 100 mil, CHS PV, que é o que ele aportou, 0,50 taxa de juros, 8 anos são 96 meses, e o FV. Então, valor total acumulado, 161.414,27 aproximadamente. Esse foi o total, né? O rendimento total, ele foi de 61.414. Como é que a gente faz isso? A gente pega 161.414,27 e retira os 100 mil, que foi o que ele aportou. E aí eu faço o cálculo do imposto de renda sobre o rendimento. Errado, é PGBL. Então, o meu imposto de renda, ele vai ser sobre o total, tá? 161.414,27, dá um enter aqui, 15%. 24.212. Esse é o total aqui de imposto de renda que o investidor ele vai ter que pagar na fonte, né? Vai ser descontado na fonte isso. E aí, no próximo ano, lá na declaração de imposto de renda, de acordo com a renda dele, ou ele vai ter que complementar essa alíquota, ou talvez ele venha a receber uma restituição. Mas no momento do resgate, a gente tem esses 15%, e a questão ela foi clara, né, de falar que ela quer essa tributação na fonte. Aí o valor de líquido de resgate, né, vai ser 161.414, que é o que a gente tem aqui, né, vamos fazer 161.414,27, enter 24.212,14, menos 137.202, esse vai ser o valor líquido de resgate desse investidor. Um participante ele deseja receber uma renda bruta mensal de R$ 6 mil durante 25 anos após a sua aposentadoria. A taxa de retorno durante a fase de pagamento é de 0,40% ao mês. Tá, então vamos lá. O investidor ele está aqui, né? Tem aqui a fase de acumulação, onde ele está colocando o dinheiro dele na previdência, e a rentabilidade aqui é de 0,40% ao mês. Eu quero ter uma renda, o investidor ele quer ter uma renda mensal aqui, depois que ele se aposentar, durante 25 anos, onde ele vai receber R$ 6 mil por mês. Tá? Renda bruta mensal de 6 mil por mês. Considerando então essas informações aqui, é para a gente calcular qual que é o valor que ele vai ter que ter aqui no final do período de diferimento, no final da fase de acumulação, para que ele consiga receber esses R$ 6 mil aqui durante 25 anos. Então vamos lá, tá? E isso a gente está falando de uma renda bruta mensal, então a gente nem está considerando aqui os impostos. FCLX na HP12C zerou 6 mil, CHS
BMT, que é o que ele quer receber, 0,40 I, que é a taxa de juros, né, que está sendo usada ali para acumular os juros, 300, que é o número de meses, e aí PV, para a gente saber o quanto que ele tem que ter para usufruir ao longo dos próximos 25 anos, considerando a taxa de juros que vai ser mantida, né, para ele receber esses 6 mil reais. Então ele vai ter que ter aí aproximadamente acumulado aqui 1.047.125,97. Tendo esse valor acumulado aqui, né, ele vai receber aqui 6 mil reais durante os próximos 25 anos, considerando essa rentabilidade durante a fase de acumulação.